Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Natan, fui pastor da Igreja Universal por um ano somente, obreiro também, contudo, obreiro, pastor, um ano e pouco. Hoje eu não estou mais, graças a Deus, hoje a gente está liberto e livre pela verdade, estamos libertos e livres pela graça de Jesus Cristo. E eu estou passando aqui só para relatar tudo que eu vivi nesse somente um ano, tudo que eu passei, tudo que eu presenciei. Bom, eu entrei na obra, na Igreja Universal como pastor com 16 anos eu entrei como um obreiro. Com 17, vamos contar tudo, nem que fique longo. Esse vídeo não vai passar de 10 minutos. Com 14 anos de idade eu cheguei na Igreja Universal. Com 14 anos. E como todo mundo chega e já vai se envolvendo em grupos, em evangelização, força jovem, isso, aquilo, outro. Com 16 anos, 14 anos eu cheguei na igreja. Com 16 anos eu fui levantado obreiro. Fiquei um ano como obreiro. E com 17 anos eu fui levantado a pastor auxiliar. E somente com 3 semanas que eu fui levantado a pastor auxiliar, e antes de eu ser levantado a pastor auxiliar, foi todo o processo, eu estou resumindo. Tirar exames, gastar dinheiros absurdos com exames, eu tive que tirar passaporte, exames médicos, emancipação, que como eu era de menor, eu tive que fazer emancipação e toda aquela coisa, e meus pais tirando dinheiro de onde não tinha, enfim. E fui levantado como um pastor auxiliar. Faltava 3 meses para me concluir os meus estudos, para mim me formar. Era um sonho para toda a família me ver me formar. Mas faltando 3 meses para mim me formar, eu fui. Minha mãe ficou chocada. Poxa, porque você primeiro não termina, só falta 3 meses, depois você vai. E eu, não, mãe, não é bem assim não, é aquilo que a gente é ensinado, né? A fé é na hora, me chamou, eis-me aqui, vambora, vamos em frente. Entrei na obra, 3 semanas depois eu fui transferido para outro estado. Para o estado do Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Onde eu fiquei 3 meses na Catedral de Porto Alegre, 3 meses, e logo fui transferido para auxiliar uma igreja. E aí foi onde o terror começou. Eu fui feliz, em paz, poxa, que bom auxiliar uma igreja, vou poder ficar mais perto das pessoas, porque eu gosto de estar perto dos outros. Poxa, uma alegria, quando eu cheguei lá, eu não sabia quem iria estar me esperando lá. Um pastor que Deus tenha misericórdia da alma dele. Um pastor que conseguiu colocar dentro de mim, naquele tempo, medo, pavor, tribulação, angústia. Eu colocava a cabeça no meu travesseiro e eu tinha medo de acordar no outro dia porque eu iria ver o pastor. Poxa, mas o que esse pastor fazia para ser tão ruim assim? Ele pisava, ele humilhava, ele colocava para baixo, dizia que eu não tinha chamado, inclusive não foi por isso que eu saí, não foi por isso. Um pastor que, quando eu terminava minhas reuniões, ele chegava na igreja, e para quem não sabe, quando a igreja tem pastor auxiliar, o pastor auxiliar abre a igreja e o pastor ele chega um pouco mais tarde, né? Ele chega um pouco mais tarde, onde o pastor chegava. Eu fazia reunião sábado de manhã, um jejum coletivo, fazia segunda-feira de manhã, sexta-feira de manhã, enfim. Ele chegava na igreja, ele não me dava bom dia, ele passava direto pro escritório, com a cara fechada. E lá no escritório, a primeira coisa que ele fazia era abrir o alforje. Abrir o alforje para contar oferta. E ele via que lá dentro do alforje não tinha o valor que ele desejava. Então era um motivo dele me chamar lá em cima no escritório e me humilhar, e me pisar. Que você não cresce, que você não sabe, que o povo não sente segurança em você, é por isso que ninguém dá nada na sua reunião, é por isso que ninguém faz nada.
E ele vivia dizendo que eu iria ser um fracassado, que eu iria ter um ministério amarrado, que eu iria ser um pastor fracassado, que iria ser jogado na administração. Ele falava assim para mim, você veio do Paraná para cá e você vai ser um jogado. Você vai mofar na administração, porque pastor que não cresce vai para administração. Ele falava para mim. Porque na Igreja Universal eu pensava, na minha inocência, que um bispo, um pastor regional, um pastor que está cuidando de uma catedral de uma igreja maior, é porque era um pastor, poxa, antigo de obra, claro, que ganhava muitas almas, que salvava, que pregava o evangelho, doa quem doeu, um pastor de fé, não. Depois eu fui descobrir que era quem arrecadava. Aqueles que arrecadavam menos ia para a igrejinha menor, às vezes ficava até de segundo, ou auxiliar, ou de terceiro. Aqueles que conseguiam arrecadar mais, era dado responsabilidades maior. E eles iam para a igreja, vamos dar exemplo, eu estava na igreja que a meta lá era 50 mil o mês daquela igreja. Nós tínhamos que arrecadar 50 mil. Na Fogueira Santa era 140 mil. Se esse pastor, o mês sendo 50, ele colocasse 70, então ele ia sair dali e ia para a igreja maior. Ia para a igreja maior. O meu mês era 8 mil. 7, 8 mil. Se eu dobrasse para 16, eu iria sair dali, eu iria assumir uma igreja ou algo do tipo. Você está entendendo? É isso que acontece na igreja. É uma empresa. É uma empresa. Esse pastor humilhava os obreiros, tanto é que os obreiros foi lá 3 vezes denunciar ele e ele nunca saía da igreja. Ele nunca era tirado da igreja porque ele arrecadava. Se você está me assistindo e o seu pastor está aí na sua igreja há mais de 2 anos, 1 ano e pouco, mofando aí na sua igreja, não é porque ele é um bom pastor, não é porque ele é bacaninha, não. Ah, mas ele é tão simpático, não é porque ele arrecada muito, hein? Por isso que ele está aí. Como também na sua igreja deve ter passado um pastor que era até bacana, mas ficou aí 3 meses, 5 meses. É porque não conseguiu arrecadar muito. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E eu quero me dirigir a você que está aí dentro, até você que é um pastor auxiliar. Sua família está te esperando. Você é muito novo, rapaz. Aproveita a sua família. Saia para curtir com a sua família como eu. Eu saí da obra, que eles não queriam aceitar. Quando eu falei que eu ia sair da obra, eu mandei a mensagem pro pastor no domingo à noite. Eles foram lá na igreja fazer minha cabeça. 3 pastores foram lá na igreja fazer minha cabeça. E eles fizeram tanto minha cabeça que eu decidi ficar. Isso no domingo. Mas na quinta-feira, cada dia ia se tornando um peso. Quando chegou na quinta-feira à noite, eu peguei minhas malas e fui embora. Não quis avisar. Inclusive, eu até fiquei com medo deles ir atrás de mim no aeroporto, porque não parava de me ligar. Eu tive que me esconder, o meu voo ia sair 5 horas da manhã, eu cheguei no aeroporto 10 da noite, eu tive que me esconder dentro do banheiro, porque eu fiquei com medo deles ir atrás de mim. Desliguei o celular, desliguei tudo para eles não me rastrear, porque eu duvido se eles não iam atrás de mim. Então, aproveita a sua família. Quando eu saí da obra, 2 dias depois eu fui no shopping com a minha família. Que coisa maravilhosa, é isso que Jesus quer. Jesus não quer que você fique preso aí dentro, sendo humilhado. Ah, mas é obra de Deus. Ah, mas eu estou agradando a Deus. Mas aqui fora você vai ganhar mais alma do que aí. Porque aí você é usado para colar envelope. Aí você é usado para fazer outras coisas que não tem nada a ver. E aqui fora eu confesso que eu estou sendo mais usado do que lá dentro para salvar vidas. Eu vou no centro cultural com a minha Bíblia, eu vou lá, prego a palavra de Deus. Eu vou aqui na casa dos meus familiares fazer culto no lar. Sem pregadismo, sem pregar voto, sem pregar campanha, sem pregar arca de aliança, sem pregar sal abençoado, sem pregar rosa abençoada, sem pregar sal consagrado, heresia, mas levando o verdadeiro evangelho. O evangelho que os apóstolos levavam, o evangelho que transforma, não o evangelho da prosperidade, a teologia de prosperidade, isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Não levando o que irá agradar o povo, mas o que irá salvá-los. Então, pessoal, você que está aí dentro, acorda. Vai aproveitar sua família. Talvez sua mãe está lá sozinha, seus irmãos estão lá sozinhos, sua avó talvez você abandonou sua avó, sua mãe, seu pai que te criou com tanto amor para ir para lá. E você não tem uma vida garantida. Porque você pode ter 10 anos lá dentro. Mas se um dia você pisar na bola, eles não vão estar nem aí. Eles vão te botar para o olho da rua. E você vai se arrepender. Eu tô com 18 anos e graças a Deus eu voltei novo. Só fiquei 1 ano, não esperei o tempo passar. E agora eu vou dar amor para minha família, carinho para minha família. E vou salvar eles também para Jesus. E vou aproveitar minha vida como deve ser aproveitada.
firme na presença de Deus. É isso que Jesus quer. E não que você ficar preso aí dentro da igreja manipulando as outras pessoas. Tá certo? Deus abençoe a todos vocês e até mais.